Graça e paz, povo abençoado de Deus, mais uma vez somos gratos a Deus por estarmos vivos, estarmos aqui com mais um programa Palavras de Fé. Nessa noite trouxe um convidado especial onde o Senhor tem nos aproximado. Quero apresentar aí a vocês o pastor Wesley. Seja bem-vindo, meu querido, vai ser uma honra ter você aqui conosco. Amém, pastor Fábio. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, para a gente poder promover o crescimento, o aperfeiçoamento dos santos e até mesmo para você que não é cristão, sarcia algumas curiosidades, algumas dúvidas aí, que vai trazer um crescimento pessoal para você também. Para mim é um prazer estar aqui. Estou aqui, eu sou pastor do Ministério Muná em Caxias do Sul. Hoje fui convidado pelo pastor Fábio de estar aqui na mesa com vocês, para nós batermos um papo aí e eu poder cooperar de alguma forma com o que vocês já têm, né? Maravilha de Deus, pastorzão. Me diz uma coisa, vou tirar as minhas curiosidades também, que a gente não se conhece muito, né, pastor? Então, sim, conta um pouquinho para nós aí, quem é o Wesley, de onde é que você veio, de onde é que você nasceu, como é que você se encontrou com Cristo, antes de nós adentrar um pouco mais profundo na palavra de Deus. Amém, Fábio. Então, meu nome é Wesley Carvalho, eu sou natural de Caxias do Sul, cresci em Caxias do Sul. Eu tive uma infância um pouco conturbada, porque eu sou mais um número de um monte de galera aí que é órfão de pais vivos, né? Então fui criado pelos meus avós, mas foi uma infância bem conturbada mesmo. Passei fome, necessidade, cresci num dos bairros violentos da cidade, lá no bairro Vila IP, no Santa Fé, cresci lá, né? E os meus avós, eles são umbandistas. Então eu cresci dentro de um contexto totalmente inverso do que eu estou inserido hoje. Então cresci nesse contexto, passando necessidade algumas vezes. Mas, cara, Deus sempre tem um propósito em tudo, né? Então, eu morei até os aproximadamente 10, 11 anos com meu avô, que era umbandista. E ele foi embora de Caxias do Sul e eu fui morar com a minha avó, por parte de pai, contrário, da família Sim. contrária, né? Que era cristã. Só que o interessante é que, tipo, quando eu saio desse contexto religioso e eu sou inserido no outro, o que me chamou a atenção é que, nesse lado dessa religião umbandista, o meu avô que me criou era um homem muito íntegro, muito reto, muito, Sim. sabe, tipo, ele não gostava que falava mal das pessoas, ele tinha um caráter assim aprovado. Caráter pleno. Meu Deus. E aí quando eu fui morar com a parte dos crentes, eu vi o inverso, sabe? Tipo, devia pra todo mundo, falava mal de todo mundo, era terrível. Era tenso. Então, tipo, quando eu sou inserido nesse contexto religioso, falando de religião, claro. Eu já disse, eu não quero isso pra mim. Sim. Né? Já te assustou no começo, aí, na chegada. Eu me desliguei da Umbanda porque eu só ia pra agradar o meu avô, né, cara? Pô, Sim. Meu avô me criou e eu queria de alguma forma honrar ele. Não. Eu queria honrar ele, entendeu? Sim. Então quando ele vai embora eu paro de ir, porque eu não curtia tanto assim, né? Mas eu já curtia muito menos a igreja. Sim, por causa do exemplo que você tinha dentro da sua outra casa, né? E aí, tá. Nesse lado da família dos cristãos, né? Eu comecei a me envolver com drogas aí. Uhum. Porque eu fui criado, meu avô, ele era policial. E ele foi expulso da polícia. Esse que era cristão? Não, o meu avô é um bandista. E aí a gente foi criado num, sabe, tipo, meio tinha militar. Hora pra acordar, pra tomar café, pra almoçar. Tinha hora pra tudo, literalmente tudo. Tinha que arrumar a casa. Então era muito aqui, ele tava sempre em cima porque ele não queria perder a gente, né? E era eu e mais 2 irmãs, cara, criado pelos meus avós, parte de mãe. Quando ele vai embora pra Vila Oliva, ele vai embora pro interior, ele leva minhas 2 irmãs e me deixa ali porque ele disse, aqui tu vai ficar morando aqui pra tu fazer uns cursos e tal, pra tu se profissionalizar, porque lá no interior só vai trabalhar nas lavouras, Não tem né? nada. Não tem nada. Tá, beleza, fiquei ali. Só que nessa família dos cristãos, a minha avó, ela não tinha esse princípio. Tipo assim, faz o que tu quer, entendeu? Te deixou solto. Bah, cara, e aí a galera da escola começou a me convidar pra ir jogar uma bola, pra jogar um videogame. E dentro disso, quando veio, já tinha uma maconha, um cigarro, né? Sim. Fumava sem sentir nada, fumei maconha, cara, uns 6 meses sem sentir nada. Aí deu aquela primeira chapadona, assim. Sim. E aí eu comecei a fumar cigarro. E cara, quando eu percebi, assim, eu já tava cheirando cocaína, sabe? Sim, já tava incluso no mundo da drogadição. Exato. Já tava inserido ali.
Aí o meu irmão mais velho, em 2012, assassinaram ele por causa de droga lá no bairro. Bah. Cara, tipo, tudo pra dar errado. Eu era um cara, assim, uma religião que não acreditava em Deus como eu creio hoje, na plenitude, em Cristo, na cruz, Sim. enfim. E agora eu sou drogado. E aí? Entendeu? Tipo, Se no caso a probabilidade de Nossa. não vencer na vida era total. total. E aí, cara, eu sempre conto no meu testemunho, eu digo que um dia eu tava lá na escadaria do Santa Fé, cheirando cocaína lá. Quem é do Santa Fé sabe onde fica essa escadaria, eu tava lá. E de súbito nasceu dentro de mim uma fome por Deus, cara. É surreal mesmo, assim. Ninguém me evangelizou. Até porque quando alguém vinha, a pessoa podia falar o que quisesse, eu já construí um bloqueio, já... Tu já tinha o teu conceito Absorvia formado nada. do exemplo que você tinha dentro de casa. Esse Deus aí não serve. Só que, cara, aquele dia eu tava lá e eu fui ferido por uma fome, sabe? Uma sede por conhecer Deus. Tipo, cara, Deus existe e é o Deus da igreja dos crentes e eu preciso achá-lo. Não Preciso pode ser só encontrá-lo. aquilo que eu tá lá em casa. né? Uau! E aí eu fui, cara, pra uma igreja e até foi lá que eu conheci a minha esposa hoje. Eu fui lá, cara, e o pastor na época, ele foi fazer um encontro com Deus. Que era tipo um retiro, sabe? Sim. Tu vai na sexta e volta só no domingo. E tu fica lá sendo ministrado o final de semana todo e tal. Aí eu fui. Cara, eu fui na sexta-feira, assim, nessa situação que eu te falei. Um cara, assim, com uma raiz de ideologia religiosa umbandista. Totalmente diferente. Drogado, cara, transtornado, assim, rebelde e tal. Eu fui na sexta-feira, assim, eu voltei de lá no domingo, eu nunca mais cheirei uma carreira, eu nunca mais fumei um cigarro de maconha, nunca mais fumei um cigarro, cara. Foi liberto. Sabe, tipo, eu voltei de lá transtornado, assim. Sim. E lá naquele retiro, naquele encontro com Deus, eu fiz um pacto. Eu falei, Deus, eu estava disposto a dar minha vida pro crime, para aquilo que eu acreditava. E agora eu vou morrer pela causa, sabe? Tipo, não tem voltar atrás para mim. Não tem plano B. Não tem plano B. Custe o que custar, né? Fiz um pacto, uma aliança, até que a morte nos separe. E, cara, depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu literalmente dei a minha vida para isso. Esses dias eu tava pregando lá na igreja e eu usei um exemplo que vai fazer sentido para ti. Tu tá inserido aqui em Farroupilha, tem isso também. Que mais ou menos ali depois de 2016 as facções chegaram na nossa região, né? As organização criminosa e tal. E aí eu já não era mais da galera, já estava envolvido com igreja e tal, mas eu percebi algo, tu vai concordar comigo, que eles chegavam e falavam, olha, eu quero entrar aí para essa facção, para essa organização, como é que eu faço e tal. Não, tu quer mesmo entrar? Quero arma, eu quero vender para vocês e tal. Dele, não, beleza. Os caras falavam, não, beleza. Mas tu tá preparado para entrarem na tua casa, matarem você, sua família e tocarem fogo na pela casa? causa. Tu tá disposto mesmo a morrer por isso? Tua família vai estar ali e tal. Sabe o que eles diziam? Sim, eu tô disposto. E eu vi galera da minha idade morrendo na mão da facção contrária, mas aqui, ó, sem fugir, sabe? Vi um vídeo ano passado de um guri, assim, de 15 anos, cara. Pegaram ele lá no litoral, a facção contrária pegou ele tava de joelho, assim, e ele olhava pro telefone e os caras, vamos, fala de quem que tu é e tal. E ele, eu sou da facção tal, e ele apontou o dedo pro telefone e disse assim, ó, gurizada, aí da Serra, eu tô morrendo por vocês. E aí, pá, os caras perneram, o cara bala, né? E eu olhando aquilo, sabe, e deu um gatilho na minha mente, eu disse, pô, cara, a galera no mundo tá morrendo pela causa. Pela causa que eles acreditam ser correta. E o crente, porque ele não foi cumprimentado no culto de domingo. Meu Deus, sim. Tu tá me entendendo? Já quer abandonar a causa. E isso pra mim, tipo, eu já me converti sem uma ideologia formada, sem um evangelismo, vamos dizer assim, tipo, porque quando eu me converti, eu comecei a ver um monte de gente que se converteu debaixo do dilema assim, cara, vem que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a tua história, vai melhorar teu casamento, teu emprego e as bênçãos e não sei o que, e quem te viu passar na prova não te ajudou, tudo isso, sabe? E eu já tava tipo assim, até que a morte nos separe. Para mim, eu me vi cristão dentro de Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Sim. Sabe? Cara, é sobre isso.
Ganhei um CD uma vez de um evangelista que era sobre os heróis da fé. Melhor coisa que eu ganhei na vida, cara. Falava sobre a história da igreja, sobre os mártires, cara. Eu tava lendo, eu li um livro desse aí, meu Deus. Eu tenho um livro lá em casa que eu tô lendo pela terceira vez. É o Livro dos Mártires, de John Fox. Eu acho que é o mesmo, bem pode grossão, ser, né? pode ser. Eu acho que é o Nossa, mesmo. Mas cara. é violento. Sabe aquilo, quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, é isso, sabe? Eu me converti já dentro desse contexto, eu já tô algemado em Cristo e tô pronto para morrer, literalmente. Eu morri para minhas vontades lá atrás, morri para os meus sonhos, para os meus projetos, abri mão de um monte de oportunidade que eu tinha para ser rico, literalmente, sabe? Sim. Tipo, eu trabalhei um tempo num grupo em Caxias muito grande, sabe? Cara, o gestor chegou na época e disse, cara, eu tô disposto a pedir para a empresa pagar a tua faculdade para você ser engenheiro e tal, e nós vamos te ajudar e tu vai ser um gestor aqui dentro e tal. Falei, cara, qual os pré-requisitos? Ele falou, todo o teu tempo. Eu falei, cara... Todo o meu tempo não vai dar. Pô, eu já dei meu tempo para outra causa. Sim, e aí ele, tu que sabe. Então, e eu jovem, eu tinha 18 anos, 19 ali, e eu ganhei essa oportunidade, eu recusei ela para mim gastar mais tempo com a igreja, com pessoas, tu entendeu? Então, eu já me abstive de muita coisa, então já fui convertido dentro desse contexto. Agora a galera, num geral, tipo, 90% no mínimo, já se converteram debaixo de um outro dilema, tipo, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, eu já saio. Sim. Tu entendeu? Tipo uma moeda de troca, né? Tipo, é que nem eles estão na igreja naquele dilema. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Sim, Tu entendeu? Entendi. Agora, se ele não me abençoar, a pessoa já fica magoada, já não vem. Se o irmão tipo assim, se o pastor Fábio me frustrar, eu já não venho mais. Sim. Né? Que não amadureceram o suficiente porque não querem amadurecer, na verdade. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, um pouquinho do meu testemunho, cara, é isso, sabe? Tipo, não existe mérito humano nisso. Sim. E quando eu conheci minha esposa, ela começou a orar, me ajudou muito nesse desapego, porque um jovem, quando ele sai do mundo, uma das coisas mais preciosas para eles é os amigos, que ele acha que são amigos, né, cara? E aí vai todo mundo embora. Mano. E aí daí quando a gente se torna luz, quando a gente é inserido nesse contexto do reino, eu não vou falar nem religioso, porque para mim Jesus não veio propor uma nova religião, né? Sim. Cara, não é sobre uma religião. Não é uma nova religião. Hoje, o sistema, ou vamos lá, o mundo secular chama de religião, chama a gente de evangélico. Sim. Evangélico é um jeito fofinho de nos chamar. Eu digo que nós nem evangélicos somos, sabe, cara? Tipo, nós somos como os cristãos da igreja primitiva eram chamados de uma seita, né, cara? Quem dera nós fôssemos vistos como uma seita na nossa nação, talvez o número de evangélicos seria muito menor, o número de cristãos seria muito menor, mas seria uma unção legítima, seria muito uma essência legítima. Tu entendeu? Sim. Esse momento que nós estamos tendo aqui, nós ia poder ter um número muito maior de pessoas, só que hoje os Elias estão escondidos em cada igreja local, cara. É difícil de tu, sabe? Eu me alegro quando eu consigo sentar com alguém legítimo e dizer, uau, tem um aqui, sabe? Porque a grande maioria tá numa emoção religiosa. Estão inseridos dentro de um sistema, que nem nós estávamos falando ali sobre uma caixinha. Isso. E é aquilo, sabe? Um culto após o outro. E a gente não consegue falar de temas relevantes, não consegue porque qual é a base de fé do cara? É o que ele ouviu. Daí você chega e diz, cara, não, mas é que a Bíblia diz isso aqui. Não, mas eu aprendi assim. Eu ouvi assim. Pra mim tá bom assim. Mas me diz na Bíblia onde tá escrito. O cara não sabe, mano. É bem isso aí, sim. Então, aí, cara, tá um grande problema. E hoje você é casado, tem filhos? Sou casado com a Rafaela. Inclusive, ela vai ver aí esse programa aí. Amo minha esposa. Hoje é dia dos namorados, né? Fiz um textão pra ela. Mulher da minha vida, cara. Mulher da minha vida, tá com a minha filha também, tem 6 meses, a Sofia. Eita, glória de Deus. Tu tem filho também? Tem uma menina. Diz que ser pai de menina é uma prova, né? Eles estão lá, a minha esposa, a Sofia, tá em casa me esperando. Cara, eu tenho tudo que eu queria ter hoje, sabe? Eu tenho uma vida saudável com o Senhor, tenho uma igreja local que eu amo, que se tornou o foco da minha energia, da minha dedicação. Eu tenho uma família, mano.
Você é próspero, né? Sou próspero. A prosperidade verdadeira, né? Uau, Que prosperidade, meus queridos, não é ter tudo, é não sentir falta de nada. É isso. É ser grato àquilo que o Senhor nos alcançou. Isso é prosperidade. Mas vamos falar do reino. Uau. Vamos falar do reino de Deus. Uau. Entendimento de reino. O que é o reino de Deus? Que Jesus disse, as pessoas pediam, onde está o reino? O reino está dentro de vós. O que é o reino de Deus? Para nós entrar nesse assunto, até quero ressaltar algumas coisas que eu percebo no nosso tempo, na nossa estação, é que depois ali de 2016, mais ou menos, houve um... Eu gosto de usar esse termo, mas houve um mini avivamento no Brasil por meio de alguns irmãos, tipo o Douglas Gonçalves, do Dizascope, o Luiz Hermínio, Sim. sabe? Deus colocou eles num lugar de evidência como uma lâmpada para iluminar a nossa nação. Para dar uma clareada. E, cara, foi incrível. Eu me converti em 2016 ao Senhor. Em 2017 eu já fui inserido nesse contexto. Eu já comecei a andar com uma comunidade que se chamava Ministério Fluir. Na época era em Flores da Cunha, sabe, cara? Pastor Wagner. Hoje ele é pastor do Mevan. Hoje é Mevan em Caxias do Sul, mas na época era Ministério Fluir, 2017. Então foi muito rápido. Eu já comecei a andar perto dessa galera. E aí eu conheci o Luiz Hermínio. Na época ninguém falava dele até. Eu lembro que eu ia com o pastor ministrar nas igrejas, eu ia acompanhar ele, né? E as pessoas achavam que nós era uma seita, sabe? Sim. Porque eu me converti mais ou menos na mesma época e eu comecei a ouvir Luiz Hermínio faz o quê? Uns 3 anos, 4, que começou a destacar mais, isso, né? Porque na época não. Tipo, quando a gente falava de reino, assim, quando nós subia num altar de uma igreja conservadora sem um terno e uma gravata para pregar e a gente começava a falar sobre a Bíblia, não era nada novo. Não sei se tá me entendendo. Tipo, sim, era a mesma coisa. Eu abria as escrituras e nós falávamos sobre o que estava nas escrituras, a igreja ficava uau, sabe? Meu Deus, como que eu não tinha visto isso antes? E aí começou um movimento que foi chamado na época de visão de reino, né? Nós somos a igreja, agora nós temos visão de reino e tal. E, meus irmãos, não é sobre isso, né? A galera disse assim, cara, agora começou um avivamento, uma reforma no Brasil. Sempre esteve ali, né? Cara, sempre esteve ali. Sabe, imagina, tipo, eu acredito que Deus levantou esses irmãos com uma lâmpada, de fato, como uma... Não se esconde, né? A lâmpada não é acesa para colocar embaixo da cama, mas um lugar alto para que ilumine toda a casa. E Deus levantou esses irmãos. Porém, o que acontece? Eu fiz parte, naquela época, de uma geração de pregadores que era expert em desconstruir, né? A gente chegava numa igreja assim, desconstruía tudo. Desconstruía. Não, cara, não é a gravata que leva pro céu. E os pastores, uau! Né? Eu tô há 30 anos preso em algo que diz que se eu não usar uma gravata, Deus não vai nem receber a minha palavra. Sabe? Tipo, chegava assim e desconstruía a ideia. Não, irmãos, não é liturgia, não é sobre 2 hinos da harpa, 2 hinos especiais, uma palavra, e, sabe, aquele negócio mecânico. Liturgia, para quem não conhece, Isso aí. Liturgia é uma organização. Exatamente. Para você que não conhece, liturgia nada mais é que uma organização. E hoje eu entendo que ela é saudável. Porém, ela não é saudável quando ela é manipulada pelo homem. Ou paralisa o mover do Espírito. Quando ela paralisa o Espírito Santo. Cara, aí ela não é saudável. Mas ela pode ser saudável e nós já vamos chegar lá. E aí nós chegávamos, não precisa ter liturgia. Tirava a liturgia, tirava a gravata, tirava uso e costume e desconstruímos tudo. Sabe qual foi o problema? É que a gente não construiu nada no lugar. Eu ia dizer agora, construir o quê, né? Ficou aquele vazio. E aí a gente se compara ao que Jesus chama de uma geração má e perversa. Quando a gente vê Jesus falando sobre... ele vai falar sobre espírito imundo e ele diz assim, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, né? Ele anda por lugares áridos procurando um descanso. Não encontrando descanso, ele volta até aquela antiga casa. E ele encontra a casa... vazia e caiu a casa. Encontra a casa vazia. Ele traz 7 piores do que ele e se apoderam daquela casa. E aquela casa se torna pior do que antes. E aí Jesus ele não está dando aula de capetologia aqui. Ele fala, assim será com essa geração perversa. Sim. Então, quem é a geração perversa? É aquela que limpa, que derruba, que desconstrói
e não constrói nada no lugar. Simplificando, que bate, mas não dá nada construtivo. E aí o que acontece? A gente desconstruiu tudo, tirou a liturgia, tirou a gravata e não construiu nada no lugar. E aí nasceu um movimento, e quem tá me ouvindo pelo YouTube, pelo canal da TV Cidade vai concordar, quem já participou de alguma igreja, quem não participou, agora você já tá sabendo, construiu um tipo de crente que nós somos visão de reino. Não, a gente tem a visão de reino aqui. Por que você tem a visão de reino? Não, porque a parede da igreja é preta. Não, porque a gente não tem uso e costume aqui. Não, a gente não usa gravata. A gente não usa gravata, exato. Não, porque a gente aqui não tem liturgia aqui. Sim. Não tem mais oportunidade, né? As oportunidades que tinha antigamente. Vão tirando. Não, aqui nós... Tá, mas o que é reino? Você vai perguntar pro cara assim, ele... Eu não sei. Tipo, a gente é visão de reino, a gente é reino. Porque a gente não defende a nossa placa, a gente está aberto a se relacionar com outras comunidades. E aí, cara, quando eu comecei a ver esse tipo de argumento, eu percebi que eu estava fazendo errado. E aí, aquela igreja que antes tinha só um problema, que era talvez a liturgia, um problema só que talvez era só o uso e costume, um problema que, e também o uso e costume não é um problema em si, ele é um problema quando ele se torna separatista. Tipo assim, o pastor Fábio gosta de usar terno e gravata, eu não gosto, entendeu? E aí a gente dá as mãos e caminha junto e ora junto e prega um na igreja do outro e tudo bem, isso é saudável. Sim. Agora, a partir do momento que você diz assim, não, eu não ando com o Wesley porque o Wesley usa calção. Sim. O Wesley vai pro inferno. Aqui já saiu, agora se tornou seita. Né? Tipo, a igreja de Jesus na terra é a minha igreja que tem uso e costume, a igreja do pastor Wesley já rompeu a palavra de Deus da unidade da igreja, né? E a multiforme sabedoria. E aí já quebrou tudo, né? Então, o que era antes um problema se tornou vários. E aí, cara, eu preciso voltar e reconstruir algumas coisas, né? Então, as mesmas igrejas que eu passei antes desconstruindo, agora Deus me faz voltar para construir algo. E aí, de 2019 para cá, de 2016 até 2019, foram 3 anos, foi só martelo, né? Só picareta, derrubando tudo. E aí e eu falo isso porque tem alguém que vai me ouvir e vai se identificar. Porque foi vários pregadores, cara, sabe? Vários pregadores se moveram nessa pegada de desconstrução. Sim. E aí agora nós estamos voltando e encontrando agora a casa não tá mais vazia e arrumada. Ela tá possessa. Entendeu? Agora é um outro sistema. Sabe, Fábio, o maior desafio de lutar contra o sistema é acabar construindo outro sistema. Porque antes, qual era o sistema? A gravata me autoriza a pregar o evangelho, a gravata me salva. Qual é o sistema que eu construí agora? Agora não é mais a gravata, agora é a tatuagem. Não, eu não ando mais com os engravatados, só ando com os pastor tatuado agora. Sim. Só com os pastores que usam calção. Então, sem perceber, eu estava lutando contra um sistema e criei outro. Faz sentido isso? Sim, sim. Uau! Então, para iniciar essa primeira parte, né, a visão reino foi distorcida. Então, hoje a gente está aqui hoje, talvez, para nós introduzir esse assunto que é tão relevante no nosso tempo, que é tão falado, mas pouco entendido de fato. Sim. Né? Então, vamos lá. A tua pergunta foi, o que é o reino? Antes de eu falar o que é o reino, acho que seria interessante falar o que não é o reino, né? Que a gente estava falando mais cedo também. Mas a palavra reino, o que significa? Qual é a palavra usada para reino? A palavra reino no Novo Testamento é uma palavra grega basileia. Basileia significa direito que alguém tem de exercer governo ou domínio sobre algo. Então, Basileia, na sua essência, não é um lugar, não é um lugar, né? Basileia é direito que Deus tem de exercer governo sobre aquilo que é dele. A palavra Basileia aparece 144 vezes no Novo Testamento. E ela significa direito que alguém tem de exercer governo e domínio sobre algo ou alguém. Então, para nós introduzir, nós precisamos entender o que significa reino. Logo, quando eu oro, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo algo. Senhor, venha e me domine. Senhor, venha e governe sobre mim. Abrindo mão da minha vontade. Uau! A oração do Pai Nosso, ela é incrível, porque quando ele fala, venha a nós o teu reino, ele continua dizendo, seja feita a tua vontade. Então, quando a gente canta aquela canção,
né? Pai Nosso. Nós estamos declarando que nós estamos abrindo mão da nossa vontade para viver a vontade dele. Sim. Nós estamos abrindo mão do nosso governo para se submeter ao governo dele. Então, outra curiosidade que eu anotei, tô com a minha colinha aqui, né? Sim. Te falei. O cara tem que andar com a colinha, Tem que andar. Sem a colinha a gente se perde. A gente caminha nas escrituras aí, a colinha faz a gente voltar pro lugar. Outra curiosidade que eu anotei aqui que eu acho que é relevante é que tem 2 palavras usadas para reino na Bíblia, no Novo Testamento, inclusive Jesus falando, ou os evangelistas, nos 4 evangelhos, eles usam expressões diferentes. Alguns usam a palavra reino de Deus e outra reino dos céus. Mas qual é a diferença? Tem diferença? É 2 reinos? É 2 perspectivas de reino? Não. Por que Mateus usa a expressão reino dos céus, enquanto Marcos, Lucas e João usam reino de Deus? Porque Mateus é um evangelho que foi escrito para os hebreus, para os judeus. E na cultura semita, eles não pronunciam o nome de Deus, né? Yahweh, Yud-He, Vav-He. Eles falam dos céus quando se referem ao reino de Deus. Então, esse é o único motivo de... Sim. Em Mateus está escrito reino dos céus e em Lucas está escrito reino de Deus, por exemplo. É que os outros 3 evangelhos são destinados aos gentios, ao nosso povo. Então não tem problema falar o nome de Deus. Mas na cultura semita eles levavam isso muito a sério. Então Mateus, quando vai falar a respeito do reino, ele usa a expressão reino Por dos não céus. usar o nome de Deus em vão. Exatamente. Outra coisa que é muito importante para a gente entrar nesse assunto é que a mensagem central das Escrituras, a mensagem central das epístolas de Paulo, a mensagem central do evangelho que Jesus pregava era a mensagem do reino. Toda vez que Jesus vai enviar os seus discípulos, ele fala, e esse, né, Mateus 24, que é um capítulo escatológico, ele diz assim, e esse evangelho do reino será anunciado em todas as nações, então chegará ao fim. Mas como que eu vou falar do evangelho do reino se eu não sei o que é ele? Se eu não sei o conteúdo da mensagem do reino? Sim. O fim dos tempos está aí, cara, né? Então, o evangelho a ser pregado quando eu tenho discernimento que eu estou inserido no fim dos tempos é o evangelho do reino. Mas como eu vou falar de algo que eu não entendo? Por isso se torna um tema relevante, compreende? Então por isso é um tema que hoje nós vamos debater e trocar uma ideia. Amém. Então vamos lá. O que não é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é o céu. Né? Primeiro ponto. Antes de nós falar o que é o reino, nós precisamos compreender o que não é. Então o reino de Deus não é o céu. O céu não é o lugar para onde estamos indo, mas a origem desse reino. Por isso Yeshua falava a respeito do reino dos céus, ou seja, um reino que tem origem no céu, mas não é lá. Por isso a oração incessante da igreja é: venha a nós o teu reino, e não leve-nos ao teu reino. Né? Apocalipse 21:3 é incrível nesse sentido, porque quando a gente olha Apocalipse 21:3, que é a consumação de todas as coisas, o apóstolo João olha para o céu e ele não vê a igreja subindo para ir tomar posse do reino. Ele vê um tabernáculo descendo. Né? Apocalipse 21:3 é incrível. Ele vê um tabernáculo que está descendo e uma voz sai do trono e diz: eis aí o tabernáculo de Deus que agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e ele será o seu Deus, e todos vocês serão o povo dele. Uau! Então, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens novamente. Sim. Isso é incrível. Então, o céu não é o reino. O céu é a origem. O céu é da onde esse reino está vindo. Outra coisa que é importante é que o reino não é a igreja também. Muitos acham que o reino é a igreja. E a igreja não é o reino. A igreja é o agente para que o reino de Deus se estabeleça. Então, o que é a igreja hoje? Qual é a função da igreja? É manifestar o reino dos céus. Transportar. É um tabernáculo. Uau! Né? Pedro fala: vocês são pedras vivas que compõem uma casa espiritual, aonde Deus habita. Logo, aonde a igreja está inserida é como os levitas carregando a arca da aliança. No ombro. Estão transportando a glória, estão tabernaculando a glória de Deus, a presença de Deus na terra. Mas ela não é o reino ainda. Uau! Uau! Isso é muito forte. Terceiro ponto: o reino de Deus não é um lugar na nossa perspectiva presente. O reino em sua perspectiva presente não fala de um lugar,
mas do direito legal de Deus exercer governo e domínio por um período de tempo. Então hoje o reino de Deus, eu gosto de usar a expressão o reino de Deus é, mas ainda não. O reino de Deus é, mas ainda não. Como assim? Ele é porque nós desfrutamos dele de uma perspectiva espiritual e presente, que afeta o nosso caráter, que afeta a nossa personalidade, que afeta as esferas da sociedade. Porém, ele ainda não é em plenitude na promessa messiânica, né? A promessa messiânica fala que o filho de Davi sentaria num trono e governaria todas as nações. E a partir de Sião sairia a lei. No caso, não é um reino permanente ainda. É um reino que ainda continua em movimento. Uau. Ele não é um reino manifesto. Isso. Exato. Ele não é um reino consumado. Isso. Mas ele é sobre quem está inserido nele. Sim. Todos aqueles que reivindicam, né, a sua salvação, que falam, cara, eu creio que Jesus é meu único suficiente Salvador e eu recebo o Espírito Santo sobre mim, e começa a ser afetado por esse batismo, e aqui vale abrir também um parênteses, né? Quem é cheio do Espírito Santo? São os irmãos pentecostais que falam em línguas, né? Esse é o padrão, tipo, qual é a evidência de alguém cheio do Espírito Santo? É alguém que fala em outras línguas? É alguém que sapateia, que rodopia? Tem conhecimento de palavra ou algo nesse sentido? Não, cara. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém encharcado pelo caráter de Jesus. Né? Eu gosto da Bíblia judaica, porque a Bíblia judaica ela usa uma expressão, quando ela fala do Espírito Santo, ela usa a expressão Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh não é Espírito Santo, é Espírito do Santo. Uau! Então, não é uma terceira ou segunda pessoa da Trindade que está ali conversando ou me fazendo falar em línguas, mas é uma personalidade que vem sobre o homem e faz com que ele tenha capacidade de ser santo. Sim. Uau! Então, a principal função do Espírito Santo é fazer com que o homem se torne santo, porque o homem sem Deus ele não tem capacidade para ser santo. E de nada mais também. E de nada mais. Nós não somos capazes, cara. Nem de adorar ele, né? E aí entra um outro aspecto, tipo, Sim. a unção. Para que serve a unção? A unção ela vem com o objetivo de capacitação sobrenatural, de capacitar o homem para fazer algo. Por exemplo, ainda dentro do contexto do meu testemunho lá atrás, eu era um cara tímido, porque eu cresci sem pai, sem mãe, enfim. Sim. Então tudo isso foi uma somatória para mim ser um cara com a personalidade de um cara tímido, um cara introvertido, que tinha dificuldade de se expressar. Mas quando a unção veio, Fábio, mudou. Cara, eu tinha dificuldade de aprender, eu tenho TDAH, mano, que é transtorno de déficit de atenção. Então, e hiperatividade. Então eu tenho dificuldade de entender as coisas e tal. Mas quando a unção veio, mano, quando eu tô na igreja e é estabelecido um tema, vamos falar sobre casal, parece que tem um Google na minha mente, assim. Buf. Vem todos os versículos de casal, né? Porque eu li a Bíblia várias vezes. E na maioria das vezes, se eu parar agora, eu quero saber o que está escrito lá em Coríntios 15, parece que não vem, mas quando fala arrebatamento, 1 Coríntios 15, 41. Sabe? Parece que é um puxa, assim. Sim. O que é isso? Isso é Wesley? Não, cara. Não. É a unção. É a unção. É o Espírito me capacitando algo, me habilitando para mim fazer. Sim, para manifestar, para ser luz em meio à escuridão, né? Você está gostando desse bate-papo? Meu querido, nós vamos parar por um rápido intervalo e logo a gente volta com mais dessa conversa agradável sobre o reino de Deus. Não saia daí, no nome de Jesus.